Segundo as teorias de Einstein, a gravidade ela possui o poder de afetar o formato do tempo, deixando mais lento ou mais rápido, de acordo com a sua força. Por muito tempo isso permaneceu como uma teoria, mas após os astronautas gêmeos Scott e Mark Kelly realizarem um experimento, a teoria foi comprovada, onde um deles pareceu ter viajado no tempo. Hoje nós iremos abordar exatamente esse caso bizarro. Bom, vocês sabem que não é de hoje que a NASA sabe que diversos efeitos ocorrem no corpo humano quando ele passa longos períodos no espaço, sob o efeito da microgravidade. Porém, até esse devido momento, era impossível medir os efeitos fisiológicos com precisão, já que cada pessoa reage a certas coisas de uma maneira única, cada organismo reage de forma diferente. Mas tudo isso mudou quando os dois aspirantes astronautas, Scott e Mark Kelly, entraram em cena. Eles são dois astronautas gêmeos idênticos, que possuem DNA tão semelhante que poderiam ser considerados praticamente como clones um do outro. Desse modo, eles sendo gêmeos, eles são a ferramenta perfeita para o cientista quando está estudando os efeitos do ambiente no nosso corpo, já que o gêmeo ele pode servir de escala comparativa para o outro. Assim, com a ajuda dos dois, a NASA pode medir com exatidão os efeitos cognitivos, psicológicos e moleculares que os astronautas são submetidos durante suas viagens espaciais. Entretanto, para isso seria necessário que um dos irmãos ficasse na Terra, enquanto o outro realizasse a viagem. Uma decisão que foi extremamente difícil para os dois, já que eles sempre tiveram um sonho de viajar numa estação espacial junto como heróis. E a decisão foi tomada mais em prol da ciência, é claro, pelo avanço da espécie humana. Assim, na decisão final, Scott Kelly ficou 800 dias na estação espacial, enquanto Mark Kelly continuou na Terra. Desse modo, a NASA foi capaz de obter algumas informações muito reveladoras e que foram surpreendentes sobre os efeitos cósmicos no nosso corpo. E essa é uma informação muito crucial para a nossa espécie, já que ela irá nos dizer quais são os desafios que enfrentaremos durante a colonização de Marte, tanto na viagem quanto morar no planeta vermelho. Agora eu vou resumir um pouco para vocês as informações que eu consegui aqui durante essa pesquisa. Bom, o sistema imunológico de Scott, durante o experimento, ele recebeu 3 vacinas de gripe, uma quando ele estava na Terra, outra no espaço e outra quando ele voltou. Durante seus exames, os pesquisadores da NASA constataram que o seu corpo reagiu adequadamente às vacinas, não diferenciando em nada do seu irmão que ficou aqui na Terra, mas isso mostrou que o nosso sistema imunológico ele não é afetado pelas viagens espaciais de longo prazo. As amostras de DNA que foram coletadas antes, durante e depois da missão de Scott, elas revelaram que houveram algumas mudanças na expressão genética. O Mark, que ficou aqui na Terra, também sofreu alguma dessas mudanças aqui. Porém, elas foram bem diferentes da do seu irmão gêmeo, é claro. Após alguns meses que Scott voltou para o planeta, cerca de 91% dessas expressões foram normalizadas. Porém, algumas alterações se tornaram permanentes, mostrando que o nosso DNA ele passa por transformações únicas no espaço. E acredita-se que a maior parte desses danos foram causados por conta da radiação, que lá é muito maior porque está fora da proteção atmosférica terrestre. Entretanto, de certo modo, a pesquisa mostrou que nosso DNA ele se expressa de acordo com o ambiente. Assim, essas alterações elas podem representar que o corpo está se ajustando para uma vida extraterrestre, o que não necessariamente é uma coisa negativa, é uma coisa, pelo contrário, positiva. E para ter conclusões mais concretas, é necessário passar mais tempo de exposição fora do planeta. Pelos testes cognitivos realizados por Scott, não houveram grandes alterações de performance cognitiva após uma missão assim de tão longa duração. Sua capacidade se manteve muito próxima de quando ele deixou o planeta. Além disso, as alterações que ele sofreu, como a velocidade, precisão, algo que durou em média de 6 meses. Esses dados foram muito contestados pelos pesquisadores, já que esses efeitos poderiam ser apenas resultados dele se acostumando com a gravidade terrestre, também por conta da sua agenda lotada,
entrevista testes de bactérias que poderiam ter lhe deixado cansado demais para a realização de testes cognitivos. Durante a viagem, a massa corporal de Scott reduziu 7%, algo que poderia ser resultado dos exercícios e da alimentação restrita, que geralmente eles fazem durante essas viagens de longo prazo no espaço. Seus ossos sofreram alterações também, possuindo uma reformulação mais lenta e uma resistência menor do que quando ele estava aqui no planeta. No entanto, as alterações ocorreram após os primeiros 6 meses, onde ele diminuiu a taxa de exercício para ver exatamente o que ia ocorrer. Assim ele se manteve, e é bem possível que nada se alterasse. Durante a missão, a flora bacteriana no intestino de Scott diminuiu drasticamente, o que pode ter sido consequência da sua alimentação na estação espacial, tanto também como pelos efeitos externos, né? De toda maneira, ao retornar para a Terra, sua flora bacteriana retornou ao normal, indicando que as bactérias não estavam tendo dificuldade para se manter viva, mas viveram mesmo assim. Para se proliferar, isso mostrou que seria muito importante desenvolver uma dieta e suplementos alimentares que propiciem a proliferação e o desenvolvimento das bactérias intestinais. No final de cada fita de DNA existe uma estrutura chamada telômero. Eles funcionam como capas protetoras do DNA, muito semelhante àquelas que utilizamos em cabos como o HDMI. Ao longo dessa vida, esses telômeros eles tendem a diminuir por conta dos efeitos externos, como o estresse. No caso de Scott, seus telômeros se deformaram, apresentando alterações dinâmicas no seu comprimento. Essa é uma informação extremamente crucial, principalmente para viagens a longo prazo, uma vez que, de alguma forma, a vida fora da Terra ela pode deformar os telômeros de maneira bem destrutiva, o que pode ocasionar a morte da espécie ou o surgimento de complicações bem graves durante o nascimento no espaço. Além disso, o alongamento de telômeros também são responsáveis por definir o nosso envelhecimento. Desse modo, por conta dos efeitos sofridos em seu DNA, Scott de certo modo acabou viajando no tempo em relação ao seu irmão, onde para ele as coisas foram mais devagar. Em teoria, essa poderia ser uma maneira de prolongarmos a nossa vida humana, o que acabaríamos vivendo por mais tempo se morássemos no espaço. Entretanto, essas são teorias bem básicas no momento. Ainda não existem estudos o suficiente para comprovar essa redução do envelhecimento, se realmente é positiva ou negativa, se pode causar danos ou não. Mas de toda forma, o Scott, que era o irmão mais velho, é possível que ele tenha retomado o tempo, virando o gêmeo mais novo agora, algo que poderia ser considerado como uma viagem no tempo. Mas e aí, o que vocês acharam desse caso? Comenta aqui embaixo, que eu tô curioso para saber o que vocês têm a dizer. E não esquece de deixar o like.